Boa noite a você que nos acompanha pela TV Horizonte. Podemos nesse momento nos encontrar e juntos refletir a palavra de nosso Deus, preparando-nos para o próximo domingo, o quarto domingo do tempo da Quaresma. Lembro você que a Lectio Divina é uma iniciativa custeada, financiada, sustentada pela família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Você que faz parte da família dos devotos está conosco, nosso muito obrigado. Se você que nos acompanha ainda não está na família dos devotos, eu faço um convite. Venha para a família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, ligando para o telefone 31 3319 6111. 31 3319 6111. Ou então entre em contato conosco pelo WhatsApp, que é o 31 98791 8072. 319 8791 8072. E você também pode aderir à família dos devotos através do nosso site do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, lá na aba Quero Ajudar. Preenchendo seus dados, você passa então a fazer parte da família dos devotos com a contribuição que você definirá qual o valor que é possível. O mínimo que pedimos, R$15, para que consigamos cumprir com todas as obrigações, pagamentos vinculados a esse momento, por exemplo, que estamos com você. Toda a programação religiosa da TV Horizonte e da Rádio América são financiadas pela família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Eu, Padre Wagner Calegari de Souza, reitor aqui do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, manifesto a minha alegria e também a minha gratidão por ter você, que é membro da família dos devotos, dando-nos condições de chegar a tantos lugares. Que Deus abençoe e guarde você. Nós estamos aqui na Casa de Clemência e Bondade e nessa noite poderemos juntos meditar o Evangelho do quarto domingo do tempo da Quaresma. Eu aconselho você a já abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Lucas, capítulo 15, versículos 1 a 3 e depois do 11 a 32. Lucas, capítulo 15, versículos 1 a 3 e depois dos 11 ao 32. Durante a leitura, eu vou convidar você a ir, quando chegarmos ao versículo 3, ir imediatamente para o versículo 11. Eu lhe darei o sinal, tá bem? Enquanto você localiza o Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 1, primeiro, eu quero lembrar que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E ela só não faz mais efeito no meio do mundo, não é porque existem poucas pessoas proclamando, pregando a palavra, não. Existem poucas pessoas assumindo a palavra nas suas vidas. E quando nós fazemos isso, não assumimos a palavra em nossas vidas, nós ajudamos muitas pessoas a ficarem desacreditadas quanto à palavra de Deus. A nossa responsabilidade é fazer com que a palavra seja escutada, mas agora, mais do que falarmos, é preciso que nós demonstremos a importância dessa palavra na nossa história e na história dos outros. Portanto, deixe-se transformar na palavra viva de Deus no meio de onde você está, onde você trabalha, com quem você convive. Agora, tendo encontrado aí o texto, nós vamos fazer uma modalidade um pouco diferente hoje, porque o texto é um pouco mais longo. Sendo um pouco mais longo, nós precisaremos de dar atenção a muitos detalhes. Por isso nós vamos fazer alguns passos a menos. Mas não se preocupe, que o importante é dar espaço para que o texto bíblico fale a cada um de nós. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Fechando nossos olhos, peçamos que o Espírito de Deus
o Espírito Santificador, que dá inteligência, conselho, que nos orienta, nos guie, que Ele abra a nossa mente, alargue o nosso coração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Agora, você com a Bíblia na mão, vai acompanhar comigo. Escute bem e acompanhe já a leitura. Já vá na leitura, acompanhe o que vou ler. Lembro que nós estamos utilizando a tradução oficial da CNBB. Vamos lá. Do Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 1. Os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Versículo 11. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. E colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos empregados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou um novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar.
O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Como eu disse a vocês, hoje nós vamos fazer um caminho um pouquinho diferente. Eu vou ler novamente o texto. Lendo o texto, na mesma pausa, você acompanhe com a sua leitura e preste atenção em palavras, versículos inteiros que te chamem a atenção, para que aí depois nós possamos fazer aquele processo, sabe, de item por item procurar deixar com que ele se abra como uma caixa de joias e você veja toda a beleza que está ali. E aí, a partir de cada uma dessas belezas e riquezas que cada versículo tem, dentro do possível, você possa também fazer a sua meditação. Vamos lá? Capítulo 15, versículo 1. Pois bem, feito isso, vamos agora para aquela abertura da caixinha de joias. Primeira coisa importante: os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Tem uma intenção que marca a busca dos publicanos e pecadores em aproximarem-se de Jesus. Eles querem escutá-lo. É muito importante isso, porque a disposição é que fará diferença em entender o que Jesus vai dizer. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Já tem aí uma delimitação muito clara do porquê eles estão perto de Jesus. O objetivo primeiro é a crítica. E a fala é: este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Dois grupos completamente diferentes. Um quer escutar Jesus, o outro critica. Perfeito. E Jesus conta uma parábola. Se nós olharmos do versículo 3 até o versículo 11, tem mais duas parábolas ali. A primeira, da moeda perdida. Lembra-se? A segunda, das ovelhas. E a terceira, do filho. Essas três compõem uma única parábola. Mas vamos no versículo 11. Um homem tinha 2 filhos. Por coincidência, são 2 grupos que estão próximos de Jesus, não são? Dos fariseus e dos mestres da lei, o grupo dos publicanos e pecadores. 2 grupos diferentes. O filho mais novo, que é aquele mais inconsequente ou imaturo, pede a herança do pai. Quando ele pede a herança do pai, ele está dizendo exatamente assim: para mim o senhor morreu. Eu quero aquilo que eu preciso para viver. Nossa relação está cortada. Para mim o senhor morreu. E o pai entrega os bens. O filho vai embora e, como é próprio, na sua imaturidade, acha que o mundo é algo a ser desbravado de qualquer modo e o recurso que ele tem, o dinheiro que tem, é inesgotável.
como a nossa juventude parece ser inesgotável, perdão. E achamos que em um determinado momento, cada dia, ela foi inesgotada, mas o nosso desgaste, as nossas perdas são inúmeras. O filho mais novo representa um tipo de pessoa que é aquela que quer viver a sua vida livre, solto, indiferente. Ele é o senhor da sua história, é independente. Ele vai, gasta tudo que tem numa vida desenfreada até o ponto de passar necessidade. Quando passa necessidade, ele vai cuidar dos porcos. É muito diferente você cuidar dos porcos de você querer comer a comida dos porcos. Primeiro, cuidar de porcos para um judeu é uma coisa terrível, porque o porco é considerado um ser impuro. E daí, cuidar de porco já é algo ruim, imagina comer a comida do porco. Olha o lugar onde esse homem está. Ele está abaixo da sarjeta. Mas ele cai em si. Ele se lembra que os empregados do pai, comem pão com fartura, não passam necessidade. Mas ele morre de fome por quê? Porque ele rompeu com o seu pai. Então ele resolve voltar e o discurso é perfeito. Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Eu rompi a minha relação com o Senhor de filho. Agora eu só quero ser empregado. Eu trabalho para comer. É só isso que eu preciso. E ele retorna. Ao retornar, o pai está aguardando. Como aquele que vive a saudade de alguém que lhe é precioso e foi inconsequentemente, mas espera que volte. O pai vê o filho ao longe e corre ao encontro dele. Perceba, a primeira iniciativa é o pai que sente compaixão, corre ao encontro do filho e o abraça, cobrindo-o de beijos. É o pai que tem a primeira iniciativa de ir ao encontro do filho. Não é o filho que vai até o pai inicialmente. O filho volta pela comida. Eles não passam fome, eu passo, eu vou para a comida e eu quero ser empregado dele. O pai não. O pai não olhou para o empregado, o pai olhou para o filho e foi até o filho. Da mesma maneira, seguindo, ele então coloca uma roupa para dar dignidade, o anel como sinal de pertença àquela família, dá sandálias para que ele possa ir e vir com segurança, dá uma festa. Pronto. Tudo esclarecido. O segundo, o mais velho, que sempre esteve com o pai, que sempre cuidou do pai, aliás, das coisas do pai. Ele ficou em casa, cuidou das coisas da casa, das coisas do pai, e, ao chegar, vê a festa e se incomoda com a festa. No entanto, que a expressão é: eu estou contigo o tempo todo, mas quando chega esse teu filho, que esbanja tudo e perde tudo, você oferece para ele um cabrito, oferece para ele um novilho. Eu que estou aqui o tempo todo, nem um cabritinho tive para festejar com os meus amigos. Veja o movimento. Aquele que estava em casa também estava distante do seu pai. E o pai diz uma coisa bem simples: você está sempre comigo. Tudo que é meu é teu. Agora ele tinha se perdido e eu o encontrei. Ele tinha morrido, porque ele rompeu comigo. Ele disse: dá-me a parte da herança. E ele voltou a viver conosco. Essa imagem simples
ela quer dizer muito. E o porquê eu fiz esse itinerário todo repetindo de outra maneira o que o texto diz? Porque qual é a postura do filho mais novo? Qual é a postura do filho mais velho? O filho mais novo é como os publicanos e pecadores que correm atrás de tantas coisas, que querem realmente satisfazer as suas vidas, que erram, que confiam que basta simplesmente acreditar no seu potencial, que querem acertar, mas erram feio. Os publicanos e pecadores, eles aproximam-se de Jesus, como o filho se aproxima de Jesus, em primeiro lugar, como o filho, se aproxima do pai em primeiro lugar por aquilo que ele tinha perdido. Os publicanos e pecadores se aproximam de Jesus por algo que eles perderam e não sabem aonde encontrar, a não ser escutando Jesus. Os fariseus e os mestres da lei, eles são aqueles que fazem tudo o que é preciso dentro de casa, fazem tudo o que é dito pelo Pai, fazem tudo o que é inspirado, sempre fazem isso. Entretanto, tem uma coisa: eles não estão com atenção ao que o Pai diz, ao que o Pai orienta e a vida que estão tendo com o Pai. Portanto, também estão longe. A diferença dos dois é simples. Um tem a disposição para escutar, o outro está fechado em si mesmo e não quer ver o Pai, nem o irmão e nem a festa que acontece. Já são amargos demasiadamente, distantes em demasia. Pois bem, é a cena que tem aqui. Dois grupos com duas posturas diferentes. Dois filhos com duas posturas diferentes. E você se encaixa em qual delas? É duro, não é? Peço você para fazer um instantezinho de silêncio, fazer a sua oração. Dentro disso que nós refletimos, o que te chama a atenção? O que te motiva mais? O que te inquieta? Nesse instantezinho, faça sua oração a partir daquilo que o texto disse para você. E juntos rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Meu caro, minha cara, ao longo desses dias, estamos na quarta semana, entraremos na quarta semana da Quaresma. Olhe para você com atenção. A dica que eu te dou. Como um exercício espiritual, permita-me, na contemplação, indicar esse caminho. No fundo, o que mais vive dentro de nós? Um homem pecador, uma mulher pecadora, passível de pecado, que é capaz de errar, mas que quer escutar ao Senhor com sinceridade e seguir a Ele? Ou alguém que já está tão cheio de si,
certo de que, por cumprir todas as coisas, Deus lhe deve e, portanto, não participa da alegria de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Uma boa semana e até que nos encontremos novamente. Que Deus te sustente. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sua família e permaneça para sempre. Vá em paz.